O dolo, a culpa, o erro de tipo e o erro de proibição são temas centrais do direito penal porque ajudam a definir como o Estado analisa a intenção, o conhecimento e a percepção da realidade por parte do agente. Nem toda pessoa que causa um resultado proibido pela lei age da mesma maneira. Existem situações em que alguém quer produzir determinado resultado, em outras, o resultado acontece sem intenção. Também existem casos em que a pessoa atua baseada em uma falsa percepção dos fatos ou do próprio direito. Nesse vídeo eu vou explicar como funcionam o dolo, a culpa, o erro de tipo e o erro de proibição, mostrando como esses conceitos influenciam a responsabilização penal e por que eles são tão importantes para a análise das condutas humanas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero conquistar 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a tornar esse objetivo realidade. Vamos lá! O primeiro ponto importante é compreender que o direito penal moderno não analisa apenas o resultado final da conduta. O sistema penal também observa o elemento subjetivo do comportamento humano. Isso significa que a forma como a pessoa atuou possui enorme relevância jurídica. Quando alguém pratica um fato típico, surge a necessidade de verificar se houve dolo ou culpa. Essa distinção é fundamental, porque o ordenamento jurídico trata essas situações de maneira diferente. O dolo existe quando a pessoa possui vontade consciente de praticar a conduta descrita na lei penal. Em outras palavras, o agente sabe o que está fazendo e deseja realizar aquele comportamento. Imagine que Tício, após uma discussão intensa, decide incendiar propositalmente o carro de outra pessoa. Nesse caso, existe uma atuação dolosa porque ele quis praticar a conduta. O dolo envolve dois elementos importantes: consciência e vontade. A pessoa precisa conhecer os elementos essenciais da situação e querer praticar o comportamento descrito na norma penal. Não é necessário que o agente conheça detalhes técnicos da lei. O que importa é a consciência sobre os fatos concretos da própria conduta. Por exemplo, alguém pode cometer furto mesmo sem saber exatamente o número do artigo previsto no Código Penal. O relevante é a consciência de que está subtraindo um bem pertencente a outra pessoa. Outro ponto importante é que o dolo precisa existir no momento da conduta. O direito penal não trabalha apenas com sentimentos posteriores. A análise se concentra na situação psicológica do agente no instante em que o comportamento foi praticado. A doutrina costuma dividir o dolo em duas espécies: dolo direto e dolo eventual. O dolo direto ocorre quando o agente deseja exatamente aquele resultado. Imagine que Mévio efetue disparos contra determinada vítima com a intenção clara de matá-la. Nesse caso, o resultado pretendido coincide diretamente com a vontade do agente. Já o dolo eventual acontece quando a pessoa não deseja diretamente o resultado, mas assume o risco de produzi-lo. A frase que define o dolo eventual é: eu não quero que aconteça, mas se acontecer, tanto faz. Pense em alguém que dispara uma arma de fogo para tentar acertar um objeto no meio de uma área movimentada, assumindo o risco de atingir uma pessoa. Nesse tipo de situação, o direito penal pode discutir a existência de dolo eventual. Além do dolo, o direito penal também trabalha com a culpa. A culpa ocorre quando o resultado proibido surge sem intenção, mas em razão de um comportamento inadequado do agente. Nesse caso, a pessoa não deseja produzir o resultado. Contudo, ela deixa de observar o cuidado objetivo que era esperado naquela situação. A culpa pode surgir de 3 formas principais: imprudência, negligência e imperícia. A imprudência envolve um comportamento precipitado ou arriscado. Imagine alguém que dirige em velocidade muito superior à permitida, ou que fura o sinal vermelho, resultando em um acidente. Já a negligência ocorre quando existe omissão de cautela. Pense em uma pessoa que esquece uma arma carregada ao alcance de uma criança pequena. Já a imperícia aparece principalmente em atividades técnicas ou profissionais.
Um exemplo seria a atuação sem o conhecimento técnico adequado em uma atividade que exige uma capacitação específica. O direito penal brasileiro adota como regra a excepcionalidade dos crimes culposos. Isso significa que a punição por culpa depende de previsão legal expressa. Se a lei não mencionar a modalidade culposa, normalmente o crime somente poderá ser praticado dolosamente. O homicídio, por exemplo, é um crime que pode ser cometido de forma dolosa ou culposa. Já o estelionato não admite modalidade culposa. Se não houver a intenção de enganar alguém para obter uma vantagem, a conduta é atípica. Outro ponto relevante é que a culpa depende da previsibilidade do resultado. O direito penal analisa se uma pessoa comum naquela situação concreta poderia prever o perigo criado pela conduta. Caso alguém pratique um comportamento completamente normal e imprevisivelmente aconteça um resultado lesivo, poderá não existir culpa, porque o resultado fugia totalmente da previsibilidade razoável. Imagine que Semprônio esteja dirigindo dentro da velocidade permitida, com atenção no trânsito e respeitando todas as regras, mas de repente uma árvore cai inesperadamente sobre a pista e ele perde o controle do veículo e acaba atingindo um pedestre. Nesse caso, o resultado lesivo pode ser considerado imprevisível, porque a situação fugia totalmente daquilo que uma pessoa comum poderia antecipar ou evitar. A culpa exige uma violação do dever objetivo de cuidado. O direito penal não exige um comportamento perfeito ou o absoluto controle sobre todos os acontecimentos da vida. A análise leva em conta aquilo que razoavelmente se espera de uma pessoa prudente naquela circunstância específica. A doutrina costuma dividir a culpa em duas espécies: culpa inconsciente e culpa consciente. A culpa inconsciente é a mais comum. Ela acontece quando o agente age com negligência, imprudência ou imperícia, sem imaginar que poderia ocorrer o resultado danoso, embora esse fosse previsível para qualquer pessoa média. Um exemplo de culpa inconsciente seria um motorista que, por esquecer de revisar os freios do veículo, causa um acidente de trânsito. Já a culpa consciente é uma culpa com previsão. Ela ocorre quando o agente prevê que a sua conduta pode gerar um resultado ilícito, mas ele acredita sinceramente que ele não ocorrerá por confiar em suas habilidades ou mesmo por confiar na sorte. Um exemplo de culpa consciente seria um atirador de facas do circo que, sem querer, acerta uma faca em sua assistente de palco. Esse tema costuma gerar muitos debates, porque nem sempre é simples diferenciar dolo eventual e culpa consciente. Em ambos os casos, o agente prevê a possibilidade do resultado. A principal diferença está na postura psicológica diante do risco. No dolo eventual existe aceitação do risco. E na culpa consciente, a pessoa acredita sinceramente que conseguirá evitar o resultado. No dolo eventual, a pessoa age como se estivesse pensando: se algo ruim acontecer, dane-se. Já na culpa consciente, a pessoa acredita que nada ruim irá acontecer. E quando acontece, ela pensa: danou-se. Depois de compreender dolo e culpa, é importante estudar os erros relevantes para o direito penal: erro de tipo e erro de proibição. O erro de tipo ocorre quando a pessoa possui percepção equivocada sobre elementos fáticos da própria conduta. Em outras palavras, o agente entende incorretamente a realidade concreta na qual está atuando.
Imagine que Cornélio pegue uma mala idêntica à sua no aeroporto, acreditando sinceramente tratar-se da sua própria mala. Na realidade, a mala pertence a outra pessoa. Nesse caso, existe erro de tipo, porque Cornélio desconhecia o elemento essencial da situação concreta, o fato de a mala ser alheia. O erro de tipo pode afastar o dolo, porque impede a formação da consciência necessária sobre os elementos do fato típico. A pessoa atua sem compreender corretamente a realidade objetiva da própria conduta. Outro exemplo clássico ocorre na caça. Imagine que alguém veja um movimento no mato e, acreditando se tratar de um animal, efetue o disparo. Depois a pessoa descobre que atingiu uma pessoa. Nessa hipótese, existe uma falsa percepção da realidade fática. O erro de tipo pode ser inevitável ou evitável. O erro inevitável ocorre quando qualquer pessoa razoável provavelmente cairia naquele mesmo equívoco diante das circunstâncias concretas. Já o erro evitável acontece quando a gente poderia ter percebido o erro se tivesse maior cuidado ou cautela. Ele exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se houver previsão legal. Também existe o chamado erro de tipo permissivo. Ele ocorre quando a pessoa acredita, equivocadamente, estar diante de uma situação que autorizaria sua conduta. O agente, por erro, acredita estar agindo amparado por uma causa excludente de ilicitude, como legítima defesa, mas essa situação só existe na sua imaginação. Imagine que Tício veja alguém colocando a mão rapidamente na cintura durante uma discussão intensa e acredite sinceramente que sofrerá um ataque armado. Então Tício saca sua própria arma e atira para se defender. Mas depois descobre que o outro iria apenas pegar um celular no bolso. Tício agiu baseado em uma percepção equivocada da realidade. Outro tema importante é o erro de proibição. Diferentemente do erro de tipo, aqui a pessoa compreende corretamente os fatos concretos, mas possui uma percepção equivocada sobre a ilicitude da própria conduta. O problema não está na compreensão da realidade, mas no entendimento jurídico ou social acerca da proibição. Imagine um estrangeiro recém-chegado ao Brasil que pratique determinada conduta acreditando, sinceramente, que ela é permitida por aqui, em razão de costumes muito diferentes existentes no seu país de origem. Nesse caso, a pessoa entende os fatos concretos, mas ela erra quanto à ilicitude do comportamento. O erro de proibição também pode ser inevitável ou evitável. Quando o erro é inevitável, o direito penal entende que realmente não era possível exigir consciência da ilicitude naquela situação específica. Já no erro evitável, considera-se que a pessoa poderia ter compreendido a proibição se tivesse maior atenção ou cautela. A distinção entre erro de tipo e erro de proibição costuma gerar dúvidas, porque ambos envolvem equívocos do agente. A diferença principal está no objeto do erro. No erro de tipo, o equívoco recai sobre elementos da realidade concreta, e no erro de proibição, o erro recai sobre a compreensão da ilicitude da conduta. Imagine alguém que leva um objeto alheio acreditando sinceramente ser um objeto próprio. Aqui existe um erro de tipo. Agora imagine alguém que sabe perfeitamente que o objeto pertence a outra pessoa, mas acredita equivocadamente possuir autorização legal para levá-lo. Nesse caso, pode surgir erro de proibição. Outro ponto relevante é que o direito penal não exige conhecimento técnico profundo das leis. O sistema jurídico trabalha com a ideia de potencial consciência da ilicitude. O foco está na possibilidade concreta de compreensão da proibição. Além disso, os erros precisam ser analisados dentro das circunstâncias reais do caso concreto. O contexto possui enorme importância. Fatores culturais, condições pessoais, situação emocional e características específicas do ambiente podem influenciar a percepção do agente. Por isso, o direito penal moderno evita análises puramente automáticas. A investigação busca compreender
como aquela pessoa enxergava a realidade no momento da conduta. Esses temas mostram que o direito penal não trabalha apenas com resultados externos. Existe uma forte preocupação com intenção, percepção, consciência e contexto psicológico do comportamento humano. Compreender dolo, culpa e erro ajuda a enxergar o funcionamento interno da responsabilidade penal. Muitos debates jurídicos importantes surgem justamente da análise desses elementos subjetivos. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito muda vidas. Conhecer o direito muda vidas. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que dedicam parte do seu tempo para aprender algo que pode fazer diferença no próprio futuro. E se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma boa chance de que você seja uma dessas pessoas. Talvez você esteja tentando conquistar um objetivo importante. Talvez você esteja buscando mais estabilidade. Talvez você esteja procurando uma oportunidade de mudar de vida. Ou talvez você simplesmente tenha decidido que não quer mais ficar parado no mesmo lugar. Seja qual for o seu motivo, eu quero que você saiba uma coisa. O simples fato de você continuar estudando, mesmo quando sente cansaço, mesmo quando sente dúvida e mesmo quando os resultados ainda não apareceram, já mostra uma qualidade que muitas pessoas não têm: persistência. Nem sempre é fácil continuar. Nem sempre dá vontade de abrir um livro, assistir a uma aula ou resolver questões, mas quem aprende a seguir em frente, mesmo nos dias difíceis, acaba construindo uma diferença enorme ao longo do tempo. Então continue firme, continue estudando, continue acreditando que o esforço de hoje está construindo algo importante para o seu futuro. E se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muitas vezes, um simples compartilhamento pode levar uma informação útil para alguém que também está tentando aprender o direito, está tentando se preparar para um concurso ou conquistar uma oportunidade melhor. Agora eu quero aproveitar esses minutos finais para falar sobre um novo material que eu criei, pensando justamente nas pessoas que estão começando. Ao longo de mais de 10 anos produzindo conteúdo sobre direito para a internet, eu tive contato com milhares de estudantes. Nesse período, eu já publiquei mais de 1000 vídeos gratuitos no YouTube e eu acumulei mais de 50 milhões de visualizações nos meus vídeos. E existe uma dúvida que aparece o tempo todo: por onde eu começo a estudar? Essa pergunta acompanha muitos concurseiros, principalmente aqueles que nunca estudaram o direito antes. E eu entendo perfeitamente essa dificuldade. Quando a pessoa abre um edital, encontra várias matérias jurídicas diferentes, vê leis, códigos, princípios, conceitos e expressões que nunca tinha visto antes, é normal sentir insegurança. E aí muitas pessoas acabam pulando de material em material, sem construir uma base. Outras passam meses estudando e mesmo assim continuam com a sensação de que não estão entendendo o que realmente importa. E algumas pessoas acabam ficando tão perdidas que desanimam e abandonam os estudos. Foi justamente pensando nisso que eu criei o Direito Básico para Concursos. É um box com 7 e-books que reúne 15 das matérias mais importantes para concursos públicos. Dentro de cada matéria, eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. O objetivo foi criar um caminho claro para quem está começando do zero, ou para quem já tentou estudar direito antes, mas ainda sente dificuldade para compreender os assuntos. Todo o material foi desenvolvido com linguagem simples, explicações acessíveis e diversos exemplos práticos. Eu sempre acreditei que aprender o direito não precisa ser complicado. Durante a minha trajetória, a minha preocupação foi encontrar formas de explicar conteúdos difíceis de maneira fácil de entender. E essa mesma filosofia está presente em cada página desses materiais. Quando eu estava lá na escola, eu não era aquela aluna que tirava a nota máxima em tudo. Pelo contrário, na verdade, eu era uma estudante bastante comum. Em algumas matérias, eu até ficava em recuperação. E eu conto isso porque eu não quero que você imagine que os meus resultados aconteceram porque eu tinha alguma facilidade extraordinária. Não. O que mudou a minha trajetória foi a vontade de aprender.
Quando eu fiz a faculdade de Direito, eu levei os estudos muito a sério. Eu me formei com média 9,5, a maior média da minha turma, e eu recebi até uma medalha pelo meu desempenho acadêmico. E antes mesmo de concluir a faculdade, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. E logo depois de me formar, eu tomei posse e comecei minha trajetória como servidora pública. E tudo isso reforçou uma convicção que eu tenho até hoje. Pessoas comuns podem alcançar resultados extraordinários quando encontram a direção certa e mantêm a constância. Além dos 7 e-books, o Direito Básico para Concursos também conta com um bônus especial, chamado Curso Aprovação Acelerada. É um curso com 7 aulas em que eu compartilho os principais pontos que todo concurseiro precisa conhecer para evoluir mais rápido. Você vai aprender sobre rotina de estudos, foco, memorização, o estudo das leis, definição de objetivos, mentalidade e técnicas para acelerar o aprendizado. São conhecimentos que complementam perfeitamente os conteúdos dos e-books e ajudam você a construir uma preparação mais eficiente. Então, no Direito Básico para Concursos, você recebe 7 e-books com as 15 matérias que mais caem em concursos e também 7 aulas para saber como estudar do jeito certo. E para que você tenha tranquilidade, a compra tem garantia de 7 dias. Você pode conhecer o material, pode baixar todos os e-books, pode ler os e-books, pode ler os livros todos e decidir se ele é mesmo para você. Se você decidir acessar o Direito Básico para Concursos, o link está na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar uma mensagem importante aqui. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar. Na verdade, o que mais importa para mim nesse momento é que você continue estudando, continue avançando, continue construindo conhecimento todos os dias. Eu acredito que o Direito Básico para Concursos é a forma mais rápida de adquirir essa base, porque ele foi criado exatamente para isso. Mas você também pode continuar aprendendo pelos conteúdos gratuitos aqui do canal. Existem já centenas e centenas de vídeos disponíveis e diversas playlists organizadas por matéria. Se você assistir alguns vídeos todos os dias, mesmo que sejam poucos minutos por dia, em pouco tempo você vai perceber uma evolução significativa. O segredo não está em estudar de forma perfeita, o segredo está em continuar. Uma página por dia já é melhor do que nenhuma página. Um vídeo por dia já é melhor do que nenhum vídeo. Uma pequena evolução diária gera uma transformação enorme quando você olha para trás depois de alguns meses. E antes de encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma grande chance de que você seja capaz de muito mais do que você imagina. Muitas pessoas que conseguem a aprovação passaram por momentos de insegurança, medo e dúvida. Muitas vezes elas pensaram que não conseguiriam. Muitas vezes sentiram vontade de desistir, mas continuaram. E talvez você também esteja vivendo algo parecido nesse momento. Se for o seu caso, não desista de si mesmo. Continue caminhando, continue aprendendo, continue acreditando que o esforço de hoje pode abrir portas importantes amanhã. Vou deixar aqui agora disponível uma lista de vídeos gratuitos para você clicar e aproveitar. Assista pelo menos mais um vídeo hoje! Você já está no ritmo de estudos. Vale a pena aproveitar esse momento. Tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo útil para continuar avançando. Até!